tenho um convidado muito especial, menos para não entrar um tema também muito especial, que não está celebrando o Dia Internacional em Memória de Vítimas do Holocausto. Mas a pessoa lá na casa está a dizer que é Holocausto. Tenho um historiador, uma pessoa também que te fazia um bocadinho de investigação nesse tema ali, mais aprofundar para um assunto que não também trata ali, mas Zelina Cohen, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Show da Manhã. Ok, bom dia. Já estive aqui em outros momentos, mas Utiliza o microfone, por favor. É um prazer estar aqui de novo para falar de história. Doutora, tu que não está a falar de Holocausto, certeza está ligando na casa, porque não sei que é Holocausto. Já ouvi falar, mas tem a ver com Hitler, com os judeus que teve um assassinato em massa. Doutora, melhor que me pode explicar a pessoa lá na casa o que é isso, para eles entenderem. Exatamente. O povo judeu teve, durante sua história de vida, ele tinha um momento de perseguição. E um dos momentos mais críticos foi na altura de Hitler, na Alemanha, né? Perto da Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1930 e tal. Portanto, o regime nazista teve uma perseguição para todo judeu que havia, não só na Alemanha, como em toda a Europa. E uma perseguição e um extermínio, ou seja, achava que povo de Alemanha tinha que ser um povo puro, sangue puro, ariano, e que judeu que fazia parte desse pureza. Mas o regime nazista persegue ciganos, pessoas deficientes, homossexuais e judeus, principalmente judeus, e foi uma época de grande extermínio, né? Agora, tem umas razões para trás, que é razões econômicas, sobretudo, que fazem essa perseguição, porque quando esta perseguia judeu, esta confiscava seus bens. Pois, os judeus tinham algum posse econômico na altura. Exatamente. E após a Segunda Guerra Mundial também se tenta justificar a queda da economia na altura, tudo isso. Mas, doutora, para não entrar aquele que é o nosso assunto de hoje, sim, que mora que judeus bem parecem Cabo Verde, tendo em conta tudo isso, o que Cabo Verde apresenta como um destino para judeus? Bom, não tem que dividir em duas partes essa história de judeus ali na Cabo Verde. Desde o início de colonização, judeu bem para Cabo Verde. E judeu bem, muitas vezes, numa forma que está chamado cristão novo. Porque antes desse holocausto, 1900 e tal, houve, desde o século XV, perseguição de judeu, que havia uma instituição chamada Inquisição, que era uma instituição ligada à Igreja Católica, e que perseguia os judeus por motivos religiosos e queimava, confiscava bens, tomava seus bens e confiscava. Nessa parte, muito judeu converte em cristão. De verdade ou de mentira. Alguns, na prática, vira cristão próprio, outros fingem que vira cristão, né? Mas, de qualquer forma, não estou chamando cristão novo, porque ele vira cristão. E nessa época, desde que Cabo Verde é descoberto, no século XV, Cabo Verde pareceu um local também que se podia ficar longe de Inquisição. Então, Cabo Verde atraiu também judeus. E política de reis na altura, de rei de Portugal, que colonizava Cabo Verde, também, às vezes, havia alguns judeus que ele aproveitava na sua profissão. Por exemplo, eles eram bons nas vestimentas da nobreza, eles eram bons num data de ourivesaria. Eram bons comerciantes. Né? Bons comerciantes, mas bons comerciantes porque também eles podiam ligar à terra, porque como estava sempre a fugir, eles acabam especializa numa atividade que tinha mobilidade. Portanto, não tem duas fases. Tem uma fase que está bem durante a colonização, em que é o cristão novo, que está bem, durante a época da Inquisição, não é? E tem uma fase, no século XIX, que está bem de outra forma,
E nesse particular é que Mtita estuda particularmente, porque judeu ficou bastante conchedo para ser um povo perseguido e queimado, e no tempo de Hitler, com câmara de gás, mataram milhões de judeus. Campos de concentração. Exatamente. Mas existe um período curto, um período entre Inquisição e entre guerra, que é um período de liberdade, entre aspas, que é a partir do momento, 1821, que a Inquisição é abolida na Europa. Né? Até Hitler, desde a Inquisição abolida até Hitler, botei um período mais ou menos de liberdade. E é nesse período que a Mtita estuda, quando está bem para Cabo Verde, não só para Cabo Verde, está bem para norte de Brasil, está bem para Madeira, está bem para Açores, e ali é um dos locais que está bem para exercer livremente seu comércio. Portanto, é uma época relativamente de liberdade, que, enfim, está a ter um comportamento bastante diferente. Embora esses marcas de perseguição, então, hoje na estudo, que apesar de ser uma época de liberdade, muitos deles também com nomes trocados. Reservados mesmo. Exatamente, com um certo reserva, porque realmente séculos de perseguição, mesmo que o Botafogo é livre agora, esta desconfia, não é? Tanto é, doutora, que no estudo que a doutora está a fazer referência, mas tive uma passagem, e aos poucos bate a sair do país, porque eles acreditam, mas esses nomes já que estavam na lista, de aquela perseguição que esse documento tinha, escapa a volta a alguns desses países de origem. Sim. Judeus de Portugal e Espanha, né? Onde teve uma perseguição forte durante o período de Inquisição, quando eles foi expulso de Portugal e Espanha, eles vão para norte da África, Marrocos e também Gibraltar. Sim. Muitos foram para lá, outros foram para outros lugares. Mas esses que vão para Marrocos e Gibraltar é que também para Cabo Verde. Mas, doutora, tu que não está a falar de um povo, moda judeus, com essa cultura bem focada, essa fé, a nível cultural, qual que é a herança que judaica que não tem na Cabo Verde? Além, por exemplo, normalmente, que não repara, brevemente, não estou só a falar do que é cemitério, mas judeus têm uma cultura muito forte, que poderia ser só a volta disso. Exatamente. Até bem pouco tempo, aquilo que não está hoje de herança é herança patrimonial física, ou seja, que esse cemitério que não tá conste ali na Cabo Verde, mesmo ali na praia, tem um pedaço na várzea, que tem uns túmulos diferentes, com uns nomes diferentes, escritos em hebraico, que é judeu que vem no século XIX. E depois, na toponímia, na Santo Antônio, tem um lugar chamado sinagoga também. Que sinagoga, para quem cá sabe, é igreja de judeu, né? Judeu é um povo muito parecido com cristão, porque este adota Deus também. Agora, este baseia no Antigo Testamento. Esse que acredita que Jesus é um profeta divino, né? Portanto, no Antigo Testamento é tudo igual cristão, não é? Portanto, por isso que fala assim, nós herança judaico-cristã, porque tem uma raiz comum. Agora, como esse que acredita em Jesus, eles têm uma religião à parte. E, portanto, para além de que esse túmulo, pouco ficou em termos de toponímia ou outras coisas materiais. Aquilo que a Mtita estuda é exatamente para além dos túmulos e de que esse nome que fica na Cabo Verde. Se não tem algum apelido? Todo alguém conhece. Levi, por exemplo. Cohen, quem é nome. Benoliel, Ben-Shimol. Um data. O Anon. Pois. Um data que vem para ali e que a maioria foi embora. Mas outros deixar família, deixar herança, e hoje em dia não tem um data de cabo-verdiano que tem isso no nome. Minha estudo exatamente tenta recuperar aquele herança imaterial, né? Quando não fala
não está falando túmulo, não está falando uma herança patrimonial material, que você toca. Pois. Agora, existe coisa que fica na nossa criolidade, que ainda não consegue levantar exatamente aquilo que é herança judaico propriamente dito. É esse estudo que a gente faz, porque eu tive uma presença bastante marcante na metade do século XIX para frente e, portanto, Cabo Verde é um país que acaba dilui tudo contribuição, às vezes, fica tudo misturado, amalgamado e te dá a nossa criolidade. Como não te considera sempre crioulo, é branco com preto, europeu com negro, não tem que pensar também que houve outros contributos, né, de outros, enfim, de outras pessoas que com um pouco diferente do estereótipo que não está fala preto com branco, que também deu a nossa criolidade. Mas, doutora, será que nesse campo de investigação já não tem uma linha de levantamento de tudo aquilo que é heranças judaicos e como que se ser feito essa preservação? Doutora, para-se, mas no flota bata perder na tempo, aos poucos, e essa preservação, sendo que isto faz parte daquilo que hoje é a nossa nacionalidade, nosso crioulo. Sim, quer dizer, herança material é mais fácil você preserva em termos objetivos, né? Câmara cuida, há uma associação muito importante que fez da herança judaica, um projeto para a preservação da herança judaica, que é um senhor americano chamado Carol Kastel, que tem feito um trabalho excelente de recuperação daqueles túmulos e daquele cemitério, que até alguns anos atrás estava abandonado e quase imperceptível. Hoje em dia, não. Botei que esse cemitério e agora não tenta espiar aquela história que está por trás. Quem vem para ali, como é que está vivendo, que tipo de contributo. Doutora, permitindo só antes de perder linha de pensamento, quando a doutora fala em tipo de contributo, sendo na altura entre 1800 e tal, judeus tendo posse econômica, eles tinham dado, se calhar, algum contributo, sobretudo na economia cabo-verdiana? Não, esse contributo é básico, porque a maioria está bem para fazer comércio. E comércio não só entre ilhas, como internacionalmente, de venda e compra. Porque tinha próprio aquele propósito de expandir seus negócios. Exatamente, porque era um momento em que se podia, sem perseguição, fazer aquilo lá. Portanto, a nível de comércio, e mesmo Santo Antão foi a ilha onde houve maior concentração de judeus. E esse tem seu contributo, inclusive nas questões de elevar que as vilas, a Vila de Ponta de Sol, por exemplo, se bobar, fazer um levantamento, tem grandes casas que foi de judeu, na Ribeira Grande e na Ponta de Sol, principalmente. Tinha ruas quase inteiras com casarões, mostrando algum poder econômico desses judeus, e muitos deles, para além de comércio, depois, por causa de casamentos e filhos, eles ligam a terra, que é uma coisa que só é feito em períodos de estabilidade. Não é? Porque senão terra é uma coisa que você tem que fugir e ele fica. Portanto, na Santo Antão, tem um data de família que deixa descendentes, não só na Santo Antão, ali, por exemplo, Bento Levi foi ali, um grande proprietário, e depois teve filhos que mantiveram seus negócios internacionais, nacionais. Eram armadores, tinham armazéns, tinham barcos, tinham, enfim, uma época de Fausto. E mesmo em Santo Antão houve também grandes riquezas, né, acumuladas para esse, e também que reverteu também num certo apogeu de Quelília, em termos econômicos. Agora, tudo isso, como disse, está sendo estudado para botar exatamente medidas de revelar tudo o negócio que eles fazem, tudo rede que eles tinham, porque judeu também, uma característica de judeu é aquela ligação em rede. Está num lugar, mas mesmo que as famílias aqui bem, era um na Santiago, outro trabalha para São Vicente, outro para... Enfim, eles trabalham na rede internacional e nacional.
Portanto, a teu coisa que revela, porque infelizmente hoje não cata odia, além desse coisa que vou falar, de cemitérios e alguns nomes, não cata odia efetivamente qualquer contribuição. E acho que estudos históricos, Suma Ntafasi, mas tem mais duas historiadoras também que trabalharam isso, Cláudia Correia e Ângela Benoliel Coutinho. Tita também trabalha, Cláudia já fez, Ângela ainda está nessa área, e mim, portanto, acho que tua contribuição está fazendo com que esse povo seja conchedo de forma que para entrar na nossa história, no nosso manual e para nós sentir contribuição que eles dão. Mas, doutora, brevemente para não terminar, porque não está passa nosso tempo, essa é uma conversa aqui, cada terminalita da moto para não ver mais vezes fala sobre isso, e mo que não pode, hoje tudo isso, por exemplo, o Estado de Cabo Verde, ou o Governo de Cabo Verde, tem estado engaja nesse tipo de estudo ou simplesmente é apoios internacionais nos estudos daquele que foi a comunidade judaica? Não, o Estado de Cabo Verde patrimonializar a herança judaica. Há uns poucos anos atrás, ele declarou, está na boletim oficial, a nacionalização, o reconhecimento da herança judaica como patrimônio nacional. E na IPC, onde UNTA trabalha, não tinha em curso uma grande conferência internacional sobre esse tema, mas, infelizmente, na altura, bem pandemia, e não tive que suspender, mas é um projeto que está bem para frente, já que o governo assume que é herança nacional, não tem que dar corpo a essa declaração, a essa investigação. Então, pensa que assim que condições ficar melhor em termos pandêmicos, nota retoma o IPC próprio retoma esse projeto de fazer uma grande conferência em que não só cabo-verdianos, mas também que os outros locais onde que os judeus sefarditas, que é esses que vão para norte da África e vai para Açores, para Brasil, para Madeira, nota junta para espiar exatamente contribuição em Cabo Verde, mas também nessa rede que está fazendo. Muito obrigada, doutora Zelinda Cohen, por essa informação. Ele está falando que é herança judaica na Cabo Verde. Nesse dia que está celebrado o Dia Internacional em Memórias de Vítimas do Holocausto, não sabe que os judeus foi perseguido, sobretudo para o regime nazista. Doutora, não te espera ter ali mais vezes para falar de esse assunto, sobretudo busca um bocadinho de que ele também, que de certeza tem um pouco lá de que é a nacionalidade cabo-verdiana. Muito obrigada. Exatamente. Tá. Muito obrigada. Foi muito, muito prazeroso estar aqui com nós. Ele foi nossa conversa com a doutora Zelinda Cohen, tem como tema ali que nos refere no programa de hoje, em memória, Dia Internacional em Memória Vítimas de Holocausto.